Flamengo interessado em atacante da Premier League. Outra notícia de agora, volante Alan pode pintar no Vasco da Gama. Mas antes, inscreve-se no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa as notificações que aqui você encontra notícia, react, lives e muito mais a respeito do mais querido do Brasil. React aqui do canal do Flazoeiro, créditos na descrição, todas as informações aí a respeito do Mengão. Começar o vídeo já com uma boa notícia, isso porque o Saul teve ontem no Maracanã e ele apareceu lá usando aquelas botinhas, né, que mantém ali o pé imobilizado. O que acontece é o seguinte, o jogador comemorou ter deixado as muletas no início desta semana, disse que não precisa mais utilizar as muletas para andar e colocou um prazo aí de 30 dias para voltar a treinar no gramado. É claro que esse prazo é uma previsão, ele pode inclusive aumentar ou pode até mesmo diminuir, mas colocou esse prazo de 30 dias como expectativa para poder voltar a treinar no gramado e a tendência é que ele tenha o retorno antecipado à equipe do Flamengo. Tomara, nós estamos na torcida pela recuperação quanto antes do nosso querido Saul Niguez. Vamos falar sobre saída de jogador, porque tem 3 situações. Vamos falar primeiro do jogador que está indo embora. Trata-se do meia Bruno Xavier, a primeira contratação de José Botto na categoria de base do Flamengo. O jogador veio por empréstimo, não teve muitas oportunidades e está deixando o Flamengo porque o Flamengo decidiu que não vai renovar o contrato do meia. Outra situação é uma conversa avançada entre o Flamengo e o Atlético Mineiro pela saída do lateral direito Wanderson, do Sub-20. O jogador que é observado, inclusive, pela equipe profissional do Atlético Mineiro, recebeu ligação do técnico Jorge Sampaoli. O Flamengo está negociando para manter 50% do percentual da multa do jogador e 50% ir para o Atlético Mineiro. A partir disso, o Atlético teria direito na compra desses 50% futuramente, e além do Atlético, o Corinthians também demonstrou interesse pela contratação do jogador. Falar agora de Wallace Ian, isso porque as negociações entre Flamengo e Red Bull Bragantino, que haviam sido retomadas, avançaram. E o Flamengo já tem um acordo com o Red Bull Bragantino pela venda do atacante. Valor, 10 milhões de euros, 62 milhões de reais. Esse é o valor aí, o qual o Wallace Ian está sendo vendido para o Red Bull Bragantino. As negociações haviam travado, aí, cada um para um lado. O Wallace Ian que não treinava mais no Ninho do Urubu. O Wallace Ian que chegou até a se despedir de seus companheiros aí no dia 14 de janeiro, se não me engano. Voltou a treinar, foi relacionado para a partida de ontem contra o Internacional. Hoje, na internet. E agora o Flamengo retoma aí as negociações com a equipe do Red Bull Bragantino, pelo atacante aí, o Wallace Ian, né? Porém, as conversas voltaram a acontecer e o Flamengo já tem um acordo com o Red Bull Bragantino pela venda do Wallace Ian. Falando ainda sobre saída, deixa eu falar sobre a situação envolvendo o volante Alan. Isso porque o Vasco quer contratar o Alan por empréstimo. O técnico Fernando Diniz, que conviveu com o Alan no Fluminense, o Alan tem ali um bom relacionamento com o Fernando Diniz, o que pode facilitar, inclusive, a ida do jogador para o Cruz Maltino. O Fernando Diniz pediu a contratação do Alan no Vasco. E é aí que começa. Pediu a contratação, ligou para o Alan e o Vasco deve fazer uma proposta aí por empréstimo ao Flamengo pelo Alan. E daí eu quero saber de você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal. Se você fosse o Flamengo, você emprestaria o Alan para o Vasco? Se você fosse a diretoria do Flamengo, você emprestaria ou não o Alan para o Vasco? O Vasco tendo que arcar ali com o salário do jogador. Coloca, por favor, nos comentários. Um dos salários mais altos aí do Flamengo, cerca de 800 mil reais, é o salário aí do volante Alan, que na minha opinião, tanto faz como tanto fez ele continuar ou não no Flamengo. Lembrando que o seu comentário é muito importante para nós. Lembrando que o seu comentário, ele vale muito para todos nós. Antes de eu falar sobre um atacante que o técnico Felipe Luiz autorizou a contratação dele, deixa eu falar sobre John Arias, porque muita gente me pergunta, Flazoeiro, situação do John Arias. O Palmeiras está muito próximo de anunciar a contratação de John Arias, inclusive já assinou um pré-contrato com o jogador para garantir
que nesse período final de negociação entre Palmeiras e Wolverhampton, nenhum clube vai conseguir atravessar. Até ontem, o Fluminense tinha prioridade na compra. O Fluminense não quis exercer a prioridade. O que o Palmeiras fez? Assinou o pré-contrato e agora já está trocando o documento com o Wolverhampton para poder finalizar a contratação e anunciar oficialmente a contratação do colombiano John Arias. Vale lembrar que o Flamengo fez uma proposta e o John Arias não quis vir jogar no Flamengo, até pela relação que ele tem com o Fluminense. Antes de eu falar sobre esse atacante que o Flamengo ofereceu 186 milhões de reais por ele, deixa eu falar com você aqui, ó. É isso mesmo, original, porque está com o mesmo preço do manto do ano passado. Leonardo, o que acontece é o seguinte, gente. Ontem, o Boto, ele conversou um pouco com a imprensa e, pelo que ele deu a entender, o Flamengo, o José Boto, né? Ele até não teria problema em fazer uma proposta, em tentar ali, junto ao Al Hilal, a contratação do Marcos Leonardo. Só que o técnico Felipe Luiz, ele fez um pedido específico para a contratação de atacante. Ele pediu um modelo de atacante específico. É um modelo muito claro que o Felipe Luiz pediu para contratar um novo atacante. E aí que está envolvendo a situação do Marcos Leonardo. Esse modelo pedido pelo técnico Felipe Luiz não é o modelo, não é o estilo de jogo do Marcos Leonardo. Por isso o Flamengo está atrás de um outro nome. E a informação que vazou na tarde de hoje é que o Flamengo fez uma proposta de 30 milhões de euros, né? O Flamengo já tem essa proposta de 30 milhões de euros para o Bournemouth, acho que é assim que se fala, né? Da Inglaterra, pela contratação do Evanilson. Ele que jogou a Copa América com o técnico Dorival Júnior na seleção brasileira, foi contratado por 37 milhões de euros pelo Bournemouth. E aí o que acontece é o seguinte, o Bournemouth pede 50 milhões de euros. Óbvio que o Flamengo não vai pagar 50 milhões de euros, já que também não quis pagar 50 milhões de euros pelo Caio Jorge aqui no Brasil. Esse valor de 50 milhões pode cair, porque o Bournemouth contratou o Ryan, jogador do Vasco. Então, o que acontece? Até para poder fortalecer o caixa e dispensar um jogador de ataque para colocar um outro jogador de ataque no lugar, esse valor pelo Evanilson pode cair. O Flamengo está, sim, interessado na contratação do jogador. Jogador que fez 60 gols no Porto, foi vendido para o Bournemouth por 37 milhões de euros. É titular incontestável. Disputou a Copa América com o técnico Dorival Júnior e agora é alvo do Flamengo aí para o ataque. Jogador que tem uma pressão, que pressiona muito alto e que coloca muita intensidade no jogo. 30 milhões de euros, 186 milhões de reais foi o que foi oferecido por ele. E é um jogador que já tem, segundo a informação, autorização do técnico Felipe Luiz para vir para o Flamengo. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. O Flamengo se reapresentou hoje pela manhã no Ninho do Urubu, já pensando no jogo do próximo sábado contra o Sampaio Corrêa, jogo importantíssimo para o Flamengo conseguir, ainda pode conseguir. O Flamengo ainda tem chance, né, de classificação no Campeonato Carioca, enfrenta o Sampaio Corrêa no sábado e na terça-feira pelo Campeonato Brasileiro, novamente Flamengo e Vitória. Conseguir nessa partida uma vaga nas quartas de final do Campeonato Carioca, a depender ali de como é que vai ficar toda a situação envolvendo o Mengão nessa reta final. Galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí, pessoal. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative as notificações que aqui você encontra notícias, react, lives e muito mais. Essas foram as informações aí, créditos na descrição para o canal do Flazoeiro. Atacante no Flamengo chegando e o Alan saindo aí, quem sabe, para o Vasco da Gama. Forte abraço e até o próximo vídeo.